Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui novamente ao meu canal. Hoje vou falar sobre proteína. Será que a quantidade de proteína, o percentual de proteína numa ração é mais importante do que a qualidade dela? Será? Segura aí que logo depois da vinheta eu vou explicar para vocês que, olha, nem tanto a quantidade de proteína é tão importante quanto a qualidade. Segura aí. E a proteína, pessoal, será que é mais importante o percentual que tem na ração ou a qualidade dela? É fácil de vocês entenderem. Olha só, peguem uma ração que geralmente custa mais barato, vá lá atrás nos níveis de garantia e ali vai estar constando, logo de cara, começa do que é mais usado na ração para o menos usado na ração. Então vocês logo de cara vão ver ali qual é a proteína. Geralmente é farinha de carne e osso. A maioria das rações mais em conta, elas usam farinha de carne e osso como fonte de proteína. Conforme elas vão melhorando, entra farinha de carne e ossos e farinha de vísceras. Mais um pouquinho para frente, muitas das vezes só farinha de vísceras. E aí, conforme vai crescendo e melhorando, né? Vocês vão prestando atenção lá com as mais caras, por exemplo, existe até carne. Ultimamente, aí, de um tempo para cá, não se pode dizer, mas contém carne na composição da ração. E sim, carne mecanicamente separada. Essas rações mais caras, né, ali, elas têm até carne mesmo, carne congelada. Por isso que tem que se dizer carne mecanicamente separada, né, na ração. Então, elas ficam mais caras. Outras contêm farinha de vísceras, torresmo, né, ou até outros tipos de primeira linha de proteína, né? Algumas utilizam até ovos cozidos na composição da ração. Então, eu costumo dizer aqui na loja para os clientes, usando o próprio milho como um grande exemplo. Quando a gente come milho, se a gente não mastigar, esses milhos saem inteiros nas fezes dos seres humanos. Porque não mastigou, o organismo não consegue processar todo ele, então não é absorvido todos os nutrientes daquele grão de milho. É a mesma coisa a farinha de carne e osso. O osso do frango, o osso da carne ali, bovino, ou qualquer osso que seja triturado, ele não é tão absorvido como é a carne, como é o fígado ou um coração. Então, essa proteína, farinha de carne e osso, não é tão nobre como a farinha de víscera de aves, por exemplo. Então, por isso que a quantidade de proteína, a absorção dela é mais importante. Você, às vezes, vamos dar um exemplo aqui ilustrativo. Eu tenho lá 20% de proteína na fonte, sendo fonte de farinha de carne e osso. E tenho 18% de proteína de farinha de víscera de aves, torresmo e farinha de peixe. Um exemplo. Essa farinha de peixe, torresmo e aves vai ser mais absorvida, por mais que tenha só 18% de proteína, um exemplo, do que essa aqui, que é farinha de carne e osso, e tem 20%. Então, na verdade, a fonte de proteína é muito mais importante do que a quantidade de percentual que tem na ração. Outra dica que eu vou falar para que vocês pensem um pouco. Vocês repararam que na natureza, quando o leão mata a presa, aquele grandão, todo bambambam, a primeira coisa que ele faz é comer a barriga do animal, da presa, né? Então ali é onde estão a melhor proteína, a mais calórica e de melhor absorção. Depois que ele se farta, que ele se sacia a sua fome na barriga, os outros animais vêm comer a perna, comer outras coisas, né, da matilha dele, até mesmo as próprias hienas ficam com o resto. Então, quando eles comem ali a barriga, é a melhor fonte de proteína. A natureza mesmo nos ajuda nisso aí. Então, para que vocês entendam, não fiquem tão preocupados qual é a fonte de proteína, não é qual é o percentual de proteína que tem na ração, e sim a fonte, tá bom? Geralmente, a maioria das rações tem a fonte farinha de vísceras de aves, farinha de vísceras de frango, né, ou carne mecanicamente separada, as melhores. E as mais em conta são que tem ali a farinha de carne e osso, que não é uma proteína ruim, não estou falando isso, mas não é uma proteína de alta absorção, mas serve como fonte de proteína tranquilamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica para vocês, por favor, sigam a gente aí no canal, dê o joinha e, se possível, compartilhe essa informação, que eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.